Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde, aquele quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Hoje nós vamos falar coisas bastante curiosas e interessantes. Nós vamos falar por que os pensamentos negativos voltam a se repetir e podemos até não conseguir nos livrar deles. Até quando então eles irão retornar ou irão aparecer? Isso acredito que é de muita importância, de muita valia nos dias atuais. E também vamos falar sobre a visão da espiritualidade, sobre a nova ordem mundial. Será que é um evento ruim? Será que é um evento bom? Será que é um evento que realmente irá se suceder? E qual é a visão, então, da espiritualidade sobre a estruturação de uma sociedade mais avançada, a qual nós nos encaminhamos? Vamos falar também, se as crianças que vão encarnar aqui na Terra, já estão a um passo mais avançado na evolução, então a incidência de crianças com deficiências e com dificuldades irão diminuir devido a eles não terem mais karma? E se a vida é uma evolução, então em algum momento nós já gostamos do mal? Será que já gostamos da destruição e do caos? E com isso nós vamos filosofar um pouco hoje ao final do vídeo. Então, eu espero que você goste deste vídeo. Se você gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Muito bem, gente, olha só. Então vamos para a pergunta sobre os medos voltarem e recorrerem. É uma pergunta já de diversas pessoas, diversas vezes. Então eu resolvi trazer este assunto hoje para nós. Existem alguns motivos pelos quais os pensamentos negativos retornam e voltam e continuam vindo. Eu já falei há algum tempo atrás sobre um destes motivos. Eu vou falar mais alguns motivos, certo? Eu vou falar os outros motivos. O primeiro motivo, como nós vimos, é porque todo pensamento que chega até nós, que chega na nossa mente, que a gente cria, o pensamento que a gente gera, situação que nos vem, imaginação que a gente tem, que a gente cria, os cenários que nos aparecem, nós precisamos, dar um fim a ele, mas não um fim de um termo, a gente precisa dar uma conclusão a este pensamento. Digamos que surgiu um pensamento negativo de que o gatinho iria falecer, certo? O gatinho ia retornar para o plano espiritual. E aí você fica preocupado, será mesmo que meu gatinho vai falecer, vai para o plano espiritual? E daí fica com aquele pensamento, e aquele pensamento pode voltar, pode vir de novo, Até quando ele voltará? Até, em primeiro lugar, ser dada uma solução para este pensamento. Porque o pensamento ficou ali. Meu gatinho pode retornar para o plano espiritual, E ponto, entendeu? Então o pensamento atual ele pode retornar para o plano espiritual. Então o que a gente deve buscar fazer com os pensamentos que nos preocupam? Olhar para eles e dar o encerramento, dar a conclusão ao pensamento. Por exemplo, meu gatinho, ok. Em primeiro lugar, para isso tem que aceitar o pensamento, E não tentar descartar ele como um pensamento negativo, sai para lá, pensamento negativo, porque tudo que a gente tenta rejeitar, a gente está fazendo com que está criando uma força também com aquilo lá, ou só tapando por um tempo para depois este pensamento retornar. Então, o que a gente deveria fazer, A gente deveria dar a conclusão. Então, ok, aceitar primeiro. E se o meu gatinho morrer? E se ele retornar para o plano espiritual? Em primeiro lugar, a gente tem que dar a conclusão. Será que isso é ruim? Será que isso é bom? Por que o gatinho deveria ficar mais tempo preso na matéria? Será que eu não conseguirei sobreviver sem o gatinho? Será que isso vai ser uma ameaça para mim? É a coisa mais certa da vida, Todos nós viemos para cá sabendo que retornaremos um dia. A única coisa certa da vida, que é essa libertação e que a gente, inclusive, ensaia todas as noites, quando dorme. Porque isso tudo está ligado à segunda questão dos pensamentos negativos retornarem. É o quanto nós nos vemos prontos para lidar com as coisas que acontecem no mundo, para lidar com o mundo selvagem ou não selvagem, dependendo de como nós vimos o mundo. As pessoas que não se dão muito valor, as pessoas que não têm uma estima muito elevada, as pessoas que não se veem fortes, que se veem mais fracas, ou que se veem com menos possibilidades, elas têm tendência a ter muito mais preocupação, porque elas não conseguirão lidar com as circunstâncias que chegarem, porque elas se sentirão fracas, não terão potência para lidar com as coisas.
não se sentirão fortes ou aptas para lidar com as situações, e todas as coisas podem vir a ser ameaça. Quando nós estamos lidando com ameaça, nós estamos lidando com a parte primitiva do nosso cérebro, que nos mantém alerta, certo? Que nos mantém estressados, porque não temos confiança, não acreditamos no futuro, porque vemos o futuro de uma forma ruim. Então, a segunda dica é ver o futuro de uma forma boa, certo? É ver o futuro como ele nos auxiliando na nossa evolução. Ver o futuro com perspectivas e saber que a gente é forte e tem força para lidar com as circunstâncias e com as situações. Olha tudo que nós já superamos até hoje, certo? Olha por tudo que a gente passou, e a gente já passou pelo pior, que é o nascimento, né? Porque é uma situação complicada na nossa vida. E um terceiro ponto seria a falta de confiança. Não só em nós, né? Porque esse é o segundo item, a confiança em nós, que nós vamos ter capacidade de superar os obstáculos, de enfrentar os obstáculos, e que eles servem para nos fortalecer, para nos amadurecer, e que ainda assim a vida continua, a vida segue e a vida sempre seguirá, né? Isso a gente precisa saber, que tudo que a gente já passou até hoje nos fortaleceu, né? E que nós estamos aptos para passar por qualquer outra situações que aparecerem para nós, e a gente não pode pensar que as situações que vão aparecer para nós serão ruins, certo? Porque daí nós estaremos com medo do futuro, daí nós estaremos com o nosso cérebro primitivo em ação, daí nós estaremos acanhados, certo? E vivendo com medo e fazendo pensamentos negativos terem peso. Porque as pessoas que elas se sentem boas e preparadas para o mundo e fortes e vamos lá e faz e acontece, os pensamentos também podem aparecer para ela, aqueles que ela ainda não deu uma finalidade, mas não vai abalar a pessoa, porque a pessoa se vê forte. Ela vê que aquilo lá é uma situação que ela passa, que é uma situação que ela contorna, é uma situação que acontece, é uma situação que a pessoa pode estar preparada para passar, porque ela confia nela. Mas o terceiro item é confiar também na vida e no universo, é ter fé, é acreditar nas coisas boas do universo, né? Porque assim nós passamos a entrar em comunhão, em ressonância, em sintonia com as coisas boas do universo, com as boas situações do universo. É claro que filmes, novelas, telejornais podem trazer muitos pensamentos negativos para nós e sentimentos negativos. Falar mal das pessoas, reclamar também, porque é o mundo ao qual estamos nos colocando. Então, seria outra sugestão, evitar mundos e círculos de vibração baixa, porque vibração baixa gera pensamentos negativos que podem vir a te preocupar. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Às vezes o nosso ego quer estar, quer as coisas de uma forma que não é o melhor para a evolução. E o que acontece sempre é o melhor para a evolução. Porque sempre que a gente pensa, a gente tem um pensamento, esse pensamento ele fica orbitando ao nosso redor. E só que a gente não pode se identificar e achar que os pensamentos são nossos, gerados em nós, porque os pensamentos, eles são do meio, são dos espíritos ao redor, são das pessoas encarnadas, dos desencarnados, dos mentores. Enfim, pensamentos são pensamentos. A gente não pode achar que é nosso, até mesmo aquele pensamento negativo. Mas o pensamento que chegou, que a gente não gostou, que a gente ficou com medo dele, ele vai ficar orbitando ao nosso redor até ele ter uma conclusão, até ele ter um destino, até ele ter um entendimento, uma compreensão e uma confiança que a gente deve. Tranquilo com isso daí. Ok, tudo bem, não, a gente não vai deixar de existir. E não é nada ruim que acontece para nós. As coisas ruins são ilusões, né? Então os pensamentos eles têm que estar bem resolvidos dentro de nós, na verdade, para que eles não nos atrapalhem. E, por exemplo, no caso de obsessões, né? Um obsessor sabe um pensamento que a gente não tem bem resolvido, que se aquilo lá for falado, a gente vai... nossa energia, né? Então, são gatilhos que podem ser utilizados por eles. Então, é aceitar, dar uma resolução, confiar em si e na vida. A gente, na nossa existência, já passou por coisas que a gente nem imagina o quão pesadas puderam ter sido em existências pretéritas na época das idades médias, né? E o bom é que quanto mais a gente está amadurecido, quanto mais a gente desenvolve amor, a gente ressona e atrai as melhores coisas. Então a gente não pode mais pensar que coisas ruins vão acontecer. Porque a sociedade ela está polarizando, ela está polarizada entre as pessoas que optaram pela nova Terra, né, com as boas sincronias, com as boas ressonâncias, e as pessoas que optaram pela Terra Cruz, né, que seria a Terra do Caos, a qual a gente vai falar a seguir. José Ivônio de Sá Sobreira Júnior pergunta sobre a nova ordem mundial em uma visão espírita. Vou falar numa visão da espiritualidade, certo?
essa conhecida, assim, né, que o pessoal geralmente fala na internet, relaciona algumas seitas, algumas coisas assim, existe essa querer transformar a sociedade em um só governo por trás de toda a sociedade. Mas isso já acontece, certo? É um governo por trás de toda a nossa sociedade, então, que se resume a um grupo de grandes indústrias que são as maiores do mundo, uma delas de petróleo, outra farmacêutica, outra de sementes, né? E com elas todas as outras dependem. Por quê? Porque nós vivemos no mundo do mercado, né? O mundo do mercado depende dessas indústrias e essas indústrias fazem todo mundo depender delas no planeta. E elas estão cá, estão lá, estão no Japão, estão nos Estados Unidos, estão em Israel, estão na África, em todos os lugares. Mas o objetivo seria realmente centralizado com que a população soubesse. É um governo, uma moeda, um não sei o quê, né? Para ficar mais fácil de controle. Porém, no meu ver, né, a separação, a divisão, faz separar ainda mais, né? Ou seja, porque dividir para conquistar é o que eles fazem no momento e eu acho que é o que dá mais certo, né? Dividir para conquistar. E só que, né, gente, há este plano. Porém, este plano era se a Terra caminhasse para a Terra Cruz, como nós falamos antes, né? Que fosse a Terra não chegasse ao amadurecimento necessário para que linhas da nova Terra fossem traçadas, o que já foi decidido, né? A gente já falou aqui do conclave, das grandes decisões que houveram e que a humanidade sim rumo à nova Terra, nova que é de fraternidade. Então, como que a sociedade realmente deverá se desenvolver dentro deste novo governo, né? Que é um governo pacífico, porque no meu ver, os povos mais avançados do espaço, eles se organizam, se estruturam dentro de 3 preceitos, né? Claro, um só governo, né? Porque não tem sentido um planeta avançado ser dividido em governos que veem a vida de forma diferente um dos outros, né? Porque a vida é uma, a existência é uma, né? O universo espera de todos que desenvolvam em amor, em paz, em fraternidade. E não espera que a gente desenvolva o nosso comércio, que a gente desenvolva nossas indústrias de comidas enlatadas, eu não espero isso. O universo espera que cada um desenvolva dentro de cada uma das pessoas algo bom, algo produtivo, algo, né, um galho que dê frutos. Então, obviamente esse planeta avançado teria um governo mundial, entende? Só que baseado em outros preceitos, não baseado no mercado e na compra e venda e as pessoas, né, como artigos trabalhadores e produtores e consumidores apenas, né? Então esse governo seria baseado na lei fundamental do universo, que é a lei do amor, certo? Qual eu vou deixar essa recomendação aqui em cima para se aprofundar mais nessa lei, que se divide em 10 leis, que são as 10 leis do universo, que a gente bem conhece aqui no canal, que eu também vou deixar as recomendações na descrição. Então, esta sociedade com um único governo, né, um governo baseado no quê? Na lei fundamental do universo, ou seja, um governo baseado na fraternidade, que é um só planeta, né? Uma só língua, um só povo, digamos assim. E não seria dividido por países. Claro que por regiões, para se localizar, para saber o que é e onde é. Mas é um só país. Um só país, um só mundo, é melhor dizer assim, né? E baseado na fraternidade. Porque na fraternidade, ao contrário do comércio, ao contrário do mercado, né? No mercado e no comércio, as pessoas passam por uma pessoa ali, é uma pessoa lá, né? Tem uma pessoa que não tem condições ali, um mendigo ali, e as pessoas às vezes são indiferentes, às vezes são diferentes, às vezes auxiliam, mas num governo baseado pela fraternidade, é como se fosse nós gestando a nossa família, certo? E nós temos muitos filhos, digamos que a gente tenha 10 filhos hoje em dia, né? E 2 dos nossos filhos passam fome e tem que morar do lado de fora de casa, enquanto os outros 8 podem ter, enfim, tudo, ou ter mais, ou, né? Não faz nenhum sentido para a fraternidade, até porque a fraternidade sabe que só existe paz quando todos estão em paz, né? Que a paz não existe isolada, não existe uma pessoa viver em paz sozinha, né? Porque se a outra já não está em paz, já não existe paz. A gente vê isso no mundo. Então é um sistema baseado na fraternidade, onde o que importa são as pessoas se conhecerem, as pessoas
estarem bem, sentirem bem, saberem lidar com os seus corpos, com as suas energias, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? As pessoas viverem para desfrutar a vida, para viver, para servir, para fazer o que gostam, o que amam e assim receber dos demais tudo que gostam, tudo que amam, né? Isso não se aplica numa sociedade não avançada, porque em mundos onde habitam seres com menor evolução, isso ainda não é possível, como aqui na Terra, porque terão pessoas que tentarão passar por cima, terão pessoas que tentarão se vangloriar, terão pessoas que o ego, né, tentará ser mais, ser melhor, competir, ter mais. Então não funciona em mundos não avançados. Mas aí que está, nós não estamos indo para um mundo do pretérito, nós não optamos pela Terra Cruz, nós optamos pela Nova Terra. Então, nestas novas gerações, isso será possível e se fará aqui na Terra. Porque foi determinado, assim é, o desígnio da Terra é todos serem felizes, e todos serão. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do tempo, porque olha que legal que a Tamires Santos disse, complementando isso, né? Pavel estava aqui pensando, as novas crianças que estão e vão encarnar aqui na Terra já estão em um patamar evolutivo melhor. Isso significa que as encarnações das crianças doentes, mentais ou fisicamente irá diminuir. A incidência dessas crianças deficientes se devem a karma. E sim e não, porque como o planeta não permite mais seres encarnando com um nível espiritual muito baixo, justamente para sustentar a nova sociedade mais fraterna do futuro, né? Então estes seres que encarnam aqui hoje, eles não podem ter um nível espiritual baixo. Então o que eles estão fazendo? Existem milhões de almas com karma, milhões de espíritos com karma negativo. E como eles não poderiam vir para a Terra de uma forma que eles pudessem prejudicar a Terra, eles vêm de uma forma que eles não possam prejudicar a Terra, mas quitar o karma deles. Ou seja, doenças de debilidades físicas em geral, certo? Então eles ainda são permitidos nesta categoria, porque assim quita-se um karma muito grande e não corre o risco de fazer o planeta desandar moralmente mais uma vez. Por isso nós veremos muitas crianças autistas nos próximos anos. E sim, as novas crianças que vêm atualmente são seres muito mais avançados, tais quais nunca pisaram na Terra desde o Egito, na época da luz. Então a sociedade será muito bem transformada. Jefferson Severghini diz, Diniz diz, se a vida é uma evolução, então em algum momento já gostamos do mal, quando ainda éramos mais ignorantes, será que já gostamos da destruição e do caos? Pois bem, vocês sabem da onde diz que Deus criou o universo? Do caos. Porque antes era o caos. E ele deu palavras de ordem dizendo, faça-se a luz, né? Faça-se a terra. Ou seja, da onde tudo veio, né? Tudo veio do potencial infinito. O potencial infinito pode estar em caos, né? E qual que é a nossa função? É dar organização, é dar forma, é dar... É ordenar, né? É criar, é estruturar a partir do potencial total, porque o caos é o desconhecido, né? Caos é aquilo que a gente ainda não entende, aquilo que está fora do lugar, por exemplo, né? Se o trânsito está caótico, porque não dá para entender aquele trânsito, tanta buzina, tanta coisa para lá e para cá, né? O caos é o que a gente ainda não entende, certo? Então a gente chama de caos, né? Mas no fundo ele é um potencial infinito. Nós vamos falar mais sobre isso aqui hoje, porque eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixado suas perguntas aqui embaixo. Você também pode ajudar a responder as perguntas que deixam aqui embaixo, certo? É isso, gente. Daí a gente constrói essa comunidade muito bela, onde todos são uma grande fraternidade. Agradeço pela sua inscrição no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, marque todas as notificações, que daí nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!